Olá meus amigos, neste vídeo nós vamos tratar a respeito sobre as audiências de custódia. Vamos traçar apenas um breve conceito sobre o Instituto, no qual trata-se de um instrumento processual, no qual determina que todo preso em flagrante seja levado à autoridade judiciária competente, um juiz no caso, no menor prazo possível, para que a autoridade avalie quanto à legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Eu tratei lá no meu blog, no meu blog você pode acessar drluisfernandopereira.blogspot.com.br. Lá tem um breve artigo sobre esse tema, sobre a audiência de custódia. E neste vídeo só apenas estou tratando alguns pontos específicos sobre a audiência de custódia, quanto à questão da finalidade principal. Apenas vou traçar já tracei um breve conceito. Agora, quanto à finalidade das audiências de custódia, ela visa proteger a integridade física e psíquica do acusado ou do preso. Visa diminuir, aquilatar a necessidade de prisão ou não. No caso, o juiz irá analisar quanto à necessidade ou não de prisão, concedendo a liberdade provisória, ou mesmo se entender o juiz de modo contrário, modo diverso, poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, no qual o acusado irá responder o processo preso, até que se dê uma sentença. Lembrando que a competência para o juiz da audiência de custódia não é o mesmo juiz da audiência do processo principal, porque o juiz da audiência de custódia irá apenas atuar para aquele ato específico e não para o ato diverso daquilo que lhe foi dirigido. Ou seja, haverá o juiz natural do processo. No curso do processo vai ser distribuído o processo para a vara competente para que este julgue corretamente na questão sobre o processo. Ele não irá avaliar, o juiz de audiência de custódia não irá avaliar de modo algum em relação aos fatos ocorridos. Apenas irá verificar se a prisão é legal ou mesmo ilegal. Há casos em que já vi situações que o juiz acaba arbitrando fiança na audiência de custódia. Já vi situações em que, um exemplo típico, que conceder a liberdade provisória, aplicando-se medidas restritivas diversas da prisão, não é? Medidas cautelares no caso, e no qual tem favorecido bastante na prática, diminuindo-se o excesso de pessoas presas, sendo-lhe aplicado determinada situação no caso concreto. Outro ponto polêmico no qual eu tracei até no meu blog a respeito sobre a necessidade de prisão, de audiência de custódia, quais as consequências de uma não realização da audiência de custódia. Eu entendo que a audiência de custódia é fundamental para a produção do Estado democrático de direito, como elemento fundamental na aplicação dos direitos humanos fundamentais. Ou seja, a audiência de custódia hoje é necessária. E ela provém não de uma lei interna, mas de uma lei internacional, no qual o Brasil é signatário e, principalmente, o Tratado do Pacto de São José da Costa Rica, que trata sobre que o preso deve ser apresentado à autoridade judiciária no prazo de 24 horas, e ultrapassado esse prazo, obviamente, correria um erro, porque eu entendo que correria um erro, porque ela pode muito bem o juiz analisar naquela audiência de custódia quanto à legalidade ou ilegalidade da prisão. Por isso que eu entendo como fundamental. E serve também como elemento de enriquecimento de uma produção do que o Estado possa fazer no tocante à valorização do ser humano, independentemente do que se trata daquele determinado processo, depois da audiência de custódia. Se a prisão realmente foi legal, se é realmente necessário, também outro ponto característico das audiências de custódia, a necessidade, é o que o juiz irá determinar se caberá a conversão de prisão em flagrante em preventiva ou mesmo
aplicar medidas diversas da prisão. Espero que vocês tenham entendido sobre o tema, é um tema muito interessante, não é? E se vocês tiverem dúvidas, críticas ou mesmo sugestões, eu estarei à disposição de vocês. Um forte abraço!